Beto encontra colar perdido, liga as peças e manda Juliano e Maristela direto para a cadeia, com prova explosiva. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beto vê Mariana usando um colar idêntico ao que incriminou Beatriz no passado. Um detalhe chama sua atenção e acende o alerta. Aquela joia não podia estar nas mãos de qualquer um. Ao investigar, ele descobre que o colar saiu da mansão dos Alencar e foi repassado como bijuteria. O nome de Maristela surge no meio da história. E com isso, a verdade começa a emergir. Sem perder tempo, Beto leva a prova até a delegacia ao lado de Beatriz. E o impacto é imediato. A polícia confronta Coralina, que confessa ter recebido a joia das mãos de Maristela. O delegado dá voz de prisão à matriarca por falsa acusação e furto. Juliano, descontrolado, tenta impedir a prisão e acaba algemado também. Em choque, mãe e filho caem juntos, enquanto Beatriz assiste, aliviada, a justiça finalmente sendo feita. Tudo deverá acontecer logo após o boliche estar movimentado naquela noite, cheio de risadas e luzes coloridas. Beto caminhava em direção à pista quando avistou Mariana sentada com Nelson em uma das mesas do restaurante. Ela jogava os cabelos para o lado enquanto ria, e foi nesse momento que algo chamou sua atenção. Pendurado em seu pescoço, reluzia um colar familiar. Ele para de andar, estreita os olhos e murmura consigo: "Não pode ser. É o colar que a Beatriz foi acusada de roubar." Com o coração acelerado, Beto se aproxima e cumprimenta os dois. Mariana sorri, animada com a presença dele. Mas Beto mal consegue disfarçar o impacto. Ele aponta para o pescoço dela e questiona: "Esse colar é bonito. Onde você comprou?" Mariana toca a peça com leveza e responde, despreocupada: "Ah, isso aqui? Comprei de uma amiga que vende bijuterias. Baratinho." Beto força um sorriso, mas continua atento, sem deixar a entender que sabe que é uma joia valiosa. Ele se senta, finge descontração e comenta: "Interessante, parece uma joia antiga. Sua amiga falou de onde ela conseguiu?" Mariana balança a cabeça e explica: "Ela disse que acabou comprando de uma empregada que recebeu da patroa, uma mulher rica do Rio de Janeiro, da elite carioca. Como a moça achou que era só bijuteria, decidiu revender." Beto se inclina, intrigado, e pergunta em tom casual: "Você sabe o nome da família dessa patroa?" Mariana pensa um pouco e então revela: "Acho que era Alencar. Foi o que ela comentou. A empregada trabalhava na casa deles." Nesse instante, os olhos de Beto se arregalam. O mundo parece parar por um segundo. Ele finalmente junta todas as peças. Com o tom calmo, mas firme, ele propõe: "Mariana, e se eu te oferecesse um bom dinheiro por esse colar?" Mariana se espanta com a proposta e responde, hesitante: "Não sei, eu gosto dele." Mas Nelson intervém, curioso com o valor: "Ora, Mariana, dinheiro não se nega. Se ele está oferecendo, é porque vale a pena." Ela hesita mais um pouco, mas cede: "Tá bom, mas tem que ser um bom valor." Beto sorri, tira o talão de cheques e escreve rapidamente. Entrega o papel a Mariana, pega o colar com cuidado e o guarda no bolso. Ele se levanta e despede-se com pressa, mas sem levantar suspeitas. Por dentro, seu coração lateja. Ele tem em mãos a prova que pode inocentar Beatriz e desmascarar Maristela. Enquanto isso, na sala da pensão que Beatriz mora, a luz suave da tarde entrava pelas janelas quando Beto chegou, visivelmente ansioso. Ele segura uma caixinha pequena nas mãos. Ao abrir, revela o colar. Beatriz, que estava sentada no sofá, se levanta de imediato, os olhos fixos na peça. Ela leva a mão à boca, emocionada, e diz com a voz trêmula: É ele.
É o colar, a joia que me acusaram de roubar. Beto se aproxima e confirma com firmeza. Eu sabia que esse colar tinha uma história mal contada. Encontrei ele no pescoço da Mariana, uma moça que sai com o Nelson, o pai do Edu. Beatriz franze o senho, confusa, e pergunta: mas como ele foi parar com ela? Beto se senta ao lado dela e explica com calma. Ela disse que comprou de uma amiga, que por sua vez comprou de uma empregada. A tal empregada era de uma família rica aqui do Rio. E adivinha? Era a Coralina. Ela trabalhava para os Alencar. Beatriz arregala os olhos e exclama: isso só pode significar uma coisa. O colar sempre esteve com eles, o tempo todo. Beto afirma com indignação. E te fizeram de bode expiatório. Te jogaram aos leões para proteger a imagem da família. Mas agora, com isso em mãos, temos como provar a verdade. Beatriz segura o colar com força e respira fundo, como se retomasse o controle da própria vida. Ela declara: eu quero ir até a delegacia, agora. Quero contar tudo. Eles vão ter que ouvir a minha versão. Beto assente com determinação e completa: vamos juntos. Você não vai estar sozinho. Sem perder tempo, os dois saem rumo à delegacia. No coração de Beatriz, a esperança finalmente começa a substituir a dor. Era hora de virar o jogo e fazer justiça. Na delegacia, o delegado observa atentamente o colar enquanto ouve o depoimento de Beatriz e Beto. Ele segura a peça com luvas e comenta: sério, essa joia corresponde exatamente à descrição da peça que desapareceu na época da acusação. Vamos apurar isso imediatamente. Beatriz afirma com firmeza: essa é a prova que faltava. Eu fui incriminada injustamente. Beto concorda e avisa: se a Coralina confirmar o que Mariana contou, essa história vai virar de ponta cabeça. Sem perder tempo, o delegado convoca 2 policiais e parte com Beatriz e Beto rumo à mansão dos Alencar. Ao chegarem, Coralina atende a porta, surpresa com a visita. O delegado se apresenta e questiona direto: Dona Coralina, a senhora reconhece esse colar? Coralina arregala os olhos e hesita, mas responde: sim, eu tive um igual, mas vendi há algum tempo. O delegado insiste: de onde veio essa joia? Quem lhe deu? Coralina respira fundo, visivelmente nervosa, e confessa: foi a dona Maristela. Ela me deu como presente. Disse que era só uma bijuteria, que não valia nada. Beatriz arregala os olhos e sussurra para Beto: eu sabia, ela me incriminou sabendo que era valioso. Beto concorda e comenta, indignado: eles estavam com o colar o tempo todo e fizeram você pagar por isso. O delegado então se volta para um dos policiais e ordena: chame a dona Maristela, quero ouvir a versão dela agora. Enquanto Coralina se afasta, ainda abalada, um silêncio pesado paira na sala. Beto e Beatriz trocam um olhar cúmplice. Estavam finalmente diante do início de uma virada. A verdade começava a emergir e os culpados teriam que encarar as consequências. Maristela e Juliano descem lentamente a escadaria da mansão, distraídos em conversa. Ela segura uma taça de vinho pela metade, rindo de algo que acabara de dizer, mas a risada morre em seus lábios ao ver a cena que se desenha na sala. O delegado de pé, ladeado por 2 policiais armados, Beatriz firme com o colar nas mãos, Beto ao seu lado e Coralina encolhida num canto, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Juliano franze o senho, tenso. Maristela desce os últimos degraus, como uma rainha encurralada, os olhos dançando de um rosto para o outro, tentando entender o que está acontecendo. Juliano comenta: mas o que é isso? Que invasão é essa na minha casa? Maristela retruca: também queria muito saber o motivo disso tudo. O delegado dá um passo à frente e fala, com a voz firme e sem rodeios: Dona Maristela,
Viemos cumprir um mandado. Após depoimento de Coralina e apresentação desta joia por Beatriz e Beto, há fortes indícios de que a senhora cometeu furto e forjou uma acusação grave. A senhora está sendo presa em flagrante por calúnia, difamação e apropriação indevida de bem alheio. Maristela arregala os olhos, completamente sem reação por um segundo. Depois, solta uma risada nervosa e debochada. Isso só pode ser piada. Basear uma prisão no depoimento de uma empregada e de uma coisinha que nem essa Beatriz? Estão me confundindo com alguma rata de periferia? Beatriz retruca. Coisinha não. Você sabe muito bem o que fez contra mim, sua infeliz. O delegado não recua e avisa enquanto ergue as algemas. A senhora tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora no tribunal. Maristela recua um passo, ainda sem acreditar, e diz entre dentes: isso é um golpe, uma armação dessa garota invejosa. Ela aponta o dedo trêmulo para Beatriz, que, ao contrário, permanece serena. Juliano, até então atônito, avança alguns passos e fala exaltado: isso não pode estar acontecendo. Você não pode prender minha mãe sem uma investigação completa. Isso é abuso de autoridade. O delegado vira-se para ele com frieza e responde: Senhor Juliano, recomendo que se acalme. A senhora Coralina admitiu ter recebido essa joia da sua mãe, acreditando se tratar de uma bijuteria. Ela não sabia que estava envolvida em uma farsa. Juliano ergue a voz furioso: farsa é isso aqui. Uma cena armada para nos humilhar. Ninguém vai sair algemando minha mãe na própria casa. Ele tenta empurrar um dos policiais, que imediatamente o segura pelos braços. O delegado suspira, já prevendo o desfecho, e anuncia: o senhor está por desacato à autoridade. Juliano então fica chocado e reage: o quê? Você não pode me prender? O delegado então responde firme: posso sim, estou fazendo. Enquanto Maristela começa a gritar que está sendo vítima de uma conspiração, os policiais colocam as algemas em seus pulsos. A taça de vinho cai no chão e se espatifa, tingindo o mármore com uma mancha escura, como se prenunciasse o fim de uma era. E Juliano também é algemado, quase que ao mesmo tempo. Beatriz observa tudo em silêncio, o coração acelerado, mas sentindo finalmente o peso da injustiça começar a se dissolver. Beto se aproxima dela e fala em tom baixo, quase um sussurro: acabou. Agora vão ter que responder por tudo. Maristela é levada para fora da mansão, em meio a gritos de indignação. Juliano tenta se soltar, mas é contido e arrastado para a viatura. Coralina permanece na porta, as mãos entrelaçadas, visivelmente abalada. Beatriz e Beto trocam um olhar longo e silencioso. Não havia alegria, apenas alívio, o tipo de paz amarga que só vem depois de uma guerra longa demais. Do lado de fora, os carros da polícia se afastam lentamente, levando com eles os dois nomes que, por tanto tempo, reinaram sobre a mentira. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.